Imparcial da sequência hoje é uma série de entrevistas com os candidatos a prefeito de Presidente Prudente. A partir de um sorteio realizado com representantes dos concorrentes, foram decididas as datas das entrevistas, que ocorreram entre os dias 1º e 9 de outubro, e as datas das publicações, sempre às terças e quintas-feiras, entre os dias 13 e 29 de outubro. Para esta sabatina com os candidatos, foram acordadas 8 perguntas, sendo 6 delas iguais para todos, e outras 2 que devem levar em consideração as experiências sociais e políticas do candidato. O tempo aproximado de resposta é de 2 minutos para cada pergunta. A entrevista de hoje é com o candidato Marcos Lucas, do Avante, que aos 49 anos busca a eleição ao lado de Miriam Costa, nome escolhido para ocupar o cargo de vice-prefeita. Casado e com ensino superior completo, Marcos segue com o partido isolado, já que não há composição de coligação. Esta é a primeira campanha política do candidato. Confira agora a entrevista que, por causa da pandemia, ocorreu de forma virtual. Obrigado pela sua entrevista, seja bem-vindo desde já. Eu já vou começar então fazendo uma pergunta sobre o seu eleitorado prudentino e gostaria de saber, caso eleito, qual é o projeto, o carro-chefe dentro do seu projeto de governo, quais são os projetos aí que vão nortear o governo do senhor. Seja bem-vindo. Obrigado a você, a oportunidade. Bom, os projetos são diversos e eles passam inicialmente pela inserção da tecnologia de uma maneira bastante efetiva hoje na gestão pública. Nós também queremos fazer uma redução drástica de gastos no município também. E eu já digo de forma efetiva. A redução de gastos, ela passa pela redução de secretarias inicialmente. Ao invés de 17 secretarias, nós vamos reduzir para 7 delas, promovendo uma união entre as secretarias que demandam sinergia e caminhar juntos, como, por exemplo, planejamento, mobilidade urbana, obras e meio ambiente. São 4 secretarias que se envolvem diretamente na aprovação de plantas, construção civil, problemas relacionados ao meio ambiente, obras. Então, isso tudo é muito importante para dar celeridade, rapidez, especialmente a aprovação de projetos de construção de residência unifamiliar. Hoje nós estamos vendo um gargalo de 6 meses para isso. Queremos agilizar, considerando que a construção civil é um dos maiores fatores de geração de emprego na cidade. E uma outra questão da tecnologia, como eu disse, um exemplo prático é na saúde. A pessoa vai ter um aplicativo disponível onde ela baixa e faz um cadastro único, e a partir desse cadastro ela é capaz de agendar, por exemplo, uma consulta num posto de saúde sem sair de casa, sem sair na fila às 5h30 da manhã, que é algo tormentoso hoje, especialmente para idosos. Então ela vai poder acompanhar o andamento dessa consulta, confirmar se ela vai realmente, preencher o seu prontuário, pedir remédios, avaliar a administração e, inclusive, pedir serviços públicos, como troca de lâmpadas, buracos na via, acompanhar a vida escolar do filho. Então essa tecnologia vai entrar forte para facilitar a vida do cidadão. Essa é uma das carros-chefes do projeto Avante Prudente. Ótimo. Candidato, a gente tem um assunto no Jornal Imparcial que a gente sempre trata e não poderia ficar de fora, que é a questão dos alagamentos no Parque do Povo. A gente sabe que o empréstimo ele já foi aprovado junto ao Fomplata no valor de 46,8 milhões de dólares e agora a negociação depende de alguns fatores, como aquela contrapartida de 20% aí do município. Se o senhor for eleito, como que o senhor pretende tirar esse projeto do papel, continuar com as negociações e fazer com que esse projeto, de fato, que esse problema seja resolvido? Esse problema é um problema crônico que precisa ser resolvido e vem sendo arrastado há anos. O Parque do Povo é considerado pelos prudentinos o cartão postal da cidade. De fato, ele é. E nós não podemos ter um cartão postal que alaga, que está sempre mal cuidado, e como está hoje, a parte de ajardinamento dele praticamente não existe mais. Foi feita uma repaginada dele há uns 6 anos atrás, e esse trabalho já se perdeu basicamente. O empréstimo do Fomplata, ele tem um lado positivo, que é um grande volume de recursos, com uma taxa de juros bastante interessante, sim. Todavia, a Prefeitura não ainda finalizou, porque não tem a contrapartida de 20%. Eu digo a você que nem vai ter nesse governo atual, porque 54% do orçamento comprometido com folha de pagamento e 20% já com dívidas, vai ser impossível ele conseguir 20% de contrapartida. Até porque, ao contrário do que foi dito na época, o Fomplata não aceita imóveis que não estejam ligados à obra como garantia e como contrapartida. O que nós pretendemos fazer é dar um avanço nisso, aguardar a aprovação final ali, parece que o Senado ainda falta um detalhe ali, mas nós queremos sim tentar utilizar isso para resolver o alagamento do Parque do Povo, que é a nossa principal meta.
Queremos depois resolver esse alagamento de forma definitiva, baseado em projetos técnicos, sem achismo, uma solução que seja duradoura por muitos anos, fazer um ajardinamento novo no Parque do Povo, repaginá-lo totalmente, colocar ali uma irrigação, manter plantas e flores típicas que aguentem esse calor de Presidente Prudente, promover a inserção de um jardim vertical ali, que vai dar uma outra paisagem também, e depois, Gabriel, expandir isso tudo para a cidade, de forma a engajar a população para tornar a cidade mais bonita, do ponto de vista de arborizá-la, e já existe uma lei municipal nesse sentido, e também para que a gente consiga ter na frente de cada residência uma calçada ecológica e um canteiro de flores para embelezar a cidade também. Ótimo. A gente sabe também que há relatos de empresas que alegam uma falta de incentivo fiscal no município, é o que elas denominam de falta de incentivo fiscal. Isso faz com que elas migrem para outros estados, para outros municípios, prejudica a arrecadação do município e prejudica também a cadeia produtiva. Se o senhor for eleito, como que o senhor pretende resolver este problema, incentivar as empresas que estão em Prudente a se manterem por aqui, ou até mesmo, se for o caso, atrair outras empresas para que venham para a nossa cidade? Nós pretendemos tratar os empreendedores com o maior respeito e facilitando ao máximo o que nós pudermos fazer dentro da lei. O projeto Avante Prudente ele vai fazer o que for legal, justo e moral para trazer investimentos aqui. Como medida efetiva, nós vamos ter a Secretaria de Desenvolvimento Econômico mudando totalmente o seu viés, que hoje é de fiscalizar feiras, ter patrulha rural, ter Banco do Povo. Não é que ela vai abandonar esses projetos, obviamente, mas ela vai ter um enfoque na geração captando investimentos empreendedores para Presidente Prudente. Junto com a Secretaria vai estar a tecnologia, a inovação, negócio e turismo efetivo. São as nossas frentes desenvolvimentistas. Nosso secretário de Desenvolvimento vai ser uma pessoa dinâmica, que é capaz de colocar numa pasta todas as informações da cidade e buscar recursos e buscar parcerias em Brasília, em São Paulo, onde for necessário, com projetos técnicos. Nós vamos ter um escritório de projetos ligado ao gabinete do prefeito para transformar tecnicamente falando, dentro dos sistemas de convênio existentes, a possibilidade de captar recursos. Também vamos ter um projeto, uma ação de retenção de tributos estaduais e federais para alocar na arte, na cultura, nos idosos e nas crianças, de forma que eu não tenha que colocar, por exemplo, 20 milhões na cultura do orçamento próprio. Isso vai ser direcionado para dar estrutura para que venha gente de fora gerar emprego e renda aqui, através de concessão diária, incentivos fiscais de 2% a 5% do ISS. Nós temos que trabalhar com a contrapartida. Quantos empregos ele vai gerar aqui? Podemos entregar o que é público sem ter contrapartida. E especialmente capacitando pessoas com parcerias com o Senac, o Unesp e outras, e também promovendo desde já soluções de logística, porque essa produção seja enviada para fora da cidade, especialmente na briga pela volta do transporte ferroviário aqui. Ótimo. Candidato, a gente sabe também, mudando um pouco o assunto, de que ao longo dos anos, Prudente não conseguiu encerrar a questão do aterro sanitário, as atividades do aterro sanitário, enquanto que a atual gestão ela aposta no CIRSOP, que é o Consórcio Intermunicipal de Resíduos Sólidos do Oeste Paulista, para tentar reverter a situação. Como que o senhor pretende encerrar essas atividades, se for o caso, ou continuar com as negociações junto ao consórcio? Como que pretende resolver essa situação do aterro sanitário do município? A questão do aterro sanitário é vergonhosa. Esse aterro já era para ter sido encerrado. Aliás, o termo de ajustamento de conduta foi assinado pelo próprio atual prefeito aqui, pelo time dele na época, com o prefeito de então. Na prática, nós queremos incentivar medidas alternativas de destinação do lixo. Uma delas, a atual cooperativa Cooperlix tem que ser incentivada. Hoje existem 90 cooperados ali fazendo a reciclagem de um percentual muito pequeno do lixo que é possível. Isso tem que começar, na verdade, com uma campanha para que as pessoas se conscientizem disso, ao separar desde a residência o lixo que é reciclável, explicar para ele o que pode e o que não pode ser reciclável, isso de uma forma maciça, e a colaboração do cidadão, que o lixo é produzido por quem? Pelo cidadão. Muita coisa produzida. Então, pouco é reciclado, porque as pessoas não ajudam como deveriam, como poderiam na separação. A Cooperlix não tem time suficiente, nem estrutura. Ela tem alguns caminhões muito antigos e outros cedidos pela Prudente. A esteira de separação deles é uma esteira já ultrapassada. Então,
E a gente tem que dotá-los de um outro espaço também, porque o espaço anterior pegou fogo, infelizmente. Então, todas essas medidas, além de procurar uma empresa e uma solução para resíduos sólidos, que já existe no mundo, e próximo da gente, aqui na região do Paraná tem, para já começar a separar o lixo que é reciclado. Nós já vamos diminuir a quantidade. Essa quantidade que ainda precisa ser enterrada ou incinerada, nós temos que procurar a solução que é mais viável e menos onerosa para o município. E menos onerosa. Se for um consórcio realmente, se for um aterro sanitário no município vizinho, que já ficou provado que o presidente dele não tem área para isso, o que eu quero dizer para as pessoas? O lixo tem muita riqueza, é uma das fontes de recursos maiores que tem. Precisa ser melhor aproveitado, pensando no coletivo. O projeto Avante Prudente não vai pensar em interesses individuais. O centro do nosso projeto é o cidadão, é resolver problemas do cidadão. Ótimo. Candidato, em relação ao âmbito financeiro da Prefeitura, eu sei que o senhor comentou brevemente na primeira pergunta sobre algumas medidas, mas a pergunta já estava programada para ser feita. Eu queria que o senhor comentasse um pouco mais sobre o que o senhor pretende fazer, então, para equilibrar os cofres públicos ao longo do seu mandato, se for o caso, se o senhor for eleito. Se o projeto Avante for eleito, o que eu espero, nós pretendemos, como eu já disse, reduzir o número de secretarias drasticamente. E aqui eu não estou falando de reduçãozinha de 17 para 12, para 13, não. É de 17 para 7, é mais de 60%. Aqui não tem brincadeirinha, a gente tem que fazer a coisa séria. Então nós vamos reduzir, o secretário vai tomar posse, ele vai colocar ali a equipe que ele precisa ter, 2 ou 3 pessoas no máximo, que possam coordenar os trabalhos, ajudar em tudo que for preciso. Vamos dar protagonismo ao servidor de carreira, esse servidor que tem competência, tem experiência e liderança no departamento, ele vai ser alçado à condição de gerente, diretor, e nós vamos, depois disso, o que for necessário para dar eficiência ao serviço público, nós vamos colocar gente comissionada, sempre tendo como critério o quê? A competência e eficiência dessa pessoa. Não precisa ser amigo de ninguém. Tem que ser uma pessoa correta, de ficha limpa, que tenha competência comprovada e formação. Nós queremos trazer pessoas pela meritocracia e não pela indicação de ninguém. Também pegar alguns equipamentos públicos que, infelizmente, dão um prejuízo enorme ao município, como a Cidade da Criança. A Cidade da Criança, ela dá 9 milhões de prejuízo ao município anual. Mas é um equipamento que atende muito as pessoas mais carentes, é uma área de lazer muito importante da cidade. Quando o professor Agripino construiu, ele quis que as pessoas mais humildes pudessem usar. E o Avante vai manter essa promessa, vai manter essa condição. Mas nós temos que preparar a Cidade da Criança com a licença ambiental, falta pouco, para que ela seja concedida numa espécie de parceria como é o SESC aqui hoje, que é uma parceria de sucesso. Transformou o Termas Prudente, que era um equipamento muito ruim, numa coisa moderna e bacana. Nós queremos fazer isso com a Cidade da Criança e com praças públicas que dão prejuízo como o Prudentão, 2 milhões de reais por ano de prejuízo. Passar ele à iniciativa privada, através de um time de futebol que possa cuidar ali, pagar uma outorga à prefeitura. Com isso a gente já vai diminuir bastante, reter tributos de fora, estaduais, federais, ICM, imposto de renda, para compor valores que a gente alocava para a cultura e para o esporte, por exemplo, para diminuir ainda mais a despesa, e hoje, como eu falei, já é de 54% da folha. Ótimo. A gente sabe que há muitos anos entidades e empresários locais, incluindo o senhor, se mobilizam em prol aí da retomada do transporte ferroviário, tanto de Prudente quanto da região. O senhor acredita que depois de tantas tratativas, a reativação dos trilhos ainda é um projeto possível? E se sim, como o senhor pretende trabalhar para que isso ocorra? Ou o senhor deve propor alguma alternativa para que o local que abriga e a malha volte a funcionar? Isso, nós já vimos trabalhando nesse plano há muito tempo, e com a parceria efetiva do Ministério Público Federal, que é uma entidade fiscal da lei muito séria. A Rumo, que é a atual concessionária da linha, ela tem dívidas muito grandes para a região. Ela deixou sucatear aqui pelo interesse próprio de não ter concorrência no ramal que vai a Santos e deságua o açúcar que ela mesma produz. Mas nós não temos nada com isso, a nossa região não pode perder essa parte. Então, qual é o nosso plano que já está em andamento, inclusive faz parte daquelas soluções de logística que eu mencionei lá atrás. Nós entendemos que hoje a demanda para ter de volta o trecho Itaçorim, que é a Sorocabana que nos trouxe desenvolvimento, ele ainda não é suficiente para exigir a retomada, para aumentar isso. Então vamos criar fluxo de que forma? 2 formas. A Norte-Sul, Ferrovia Norte-Sul, que já está no estado de São Paulo, deve ser licitada agora pelo ministro da Infraestrutura, que tem feito um trabalho excelente na retomada da ferrovia. Então essa Ferrovia Norte-Sul, no prazo de 5 a 10 anos, deve passar em Presidente Venceslau.
E como contrapartida ao sucateamento que a Rumo fez aqui, nós conseguimos 2 promessas deles efetivas, por escrito. Primeiro é criar um ramal ferroviário ligando Parapuã a Presidente Prudente, margeando assim Chateaubriand. São 74 quilômetros, ao custo de aproximadamente 200 milhões de reais. Para a Rumo é pouco dinheiro, ela paga 8 bilhões pela outorga paulista. Isso vai nos devolver para a Malha Paulista, criando uma solução de logística capaz de trazer, por exemplo, um container de fora do país para ser alfandegado aqui em Presidente Prudente, na nova sede da Receita Federal, que foi uma luta grande da sociedade e do poder público também. Então nós criaríamos 2 ramais fortes de ferrovia e ainda teríamos em trimodal no aeroporto, ferrovia, aerovia e rodovia, criando essa solução de logística e resolvendo a questão ferroviária. E o VLT, que é um dos nossos grandes projetos, que inclusive está sendo copiado por muitos que vão dar entrevista aqui para você. Como é o VLT? É um trem de passageiros de pequeno porte, que deve rodar entre Regente Feijó e Machado, trazendo um transporte alternativo e mais barato, especialmente para os moradores da Zona Norte. Humberto Salvador, Vila Operária e adjacências ali. Ótimo. Candidato, a gente sabe que o senhor vem do setor de viagens e é um dos interessados na situação do aeroporto estadual de Presidente Prudente. A gente também sabe que neste ano a Artesp apresentou aquele projeto de concessão dos aeroportos paulistas, quando na ocasião foi anunciado aí que Prudente receberia quase 52 milhões para investimentos. Na sua avaliação, quais são aí as principais defasagens do nosso aeroporto e como o senhor pretende trabalhar na melhoria dessa infraestrutura? Na verdade, já venho trabalhando nela desde 2005. São 15 anos de luta, onde lá naquela época os aviões não pousavam aqui quando tinha uma nuvem baixa, simplesmente porque o equipamento de solo que o DAESP usava era obsoleto em relação à tecnologia embarcada. Nós conseguimos, em 2009, uma reforma, foi feito um puxadinho na parte estrutural e foi ampliada a nossa pista. Ela tem 2.100 metros, 45 metros de área de escape, groove, estação de incêndio capaz de receber aviões de mais de 200 passageiros. O que nós precisamos hoje? Isso foi objeto de 3 encontros com o atual governador João Dória. 2 vezes como candidato e 1 vez já como eleito. Onde a gente entregou para ele pautas pela UEPP dizendo: governador, nós precisamos de um saguão novo. E o saguão tem que ser do lado de lá da pista, no final da Coronel Marcondes. Vai tornar nosso aeroporto urbano, vai dar uma área mais confortável, triplo do que é hoje, e vai custar bem menos do que qualquer outro puxadinho. Pois bem, ele se comprometeu a fazer isso conosco por 3 vezes, Gabriel. O que ele fez? Fez uma proposta de edital e manda fazer outro puxadinho. Ele descumpriu uma promessa com você, Prudentino, e da região. E note que o partido dele é o mesmo do atual prefeito, que está querendo continuar. Então, o que eu quero dizer com isso? Vamos fazer a lição de casa, vamos cobrar do governador que cumpra essa promessa conosco. Vamos fazer com que nós tenhamos um aeroporto condigno para a situação de Prudente. E essa vai continuar sendo a nossa luta, independente da eleição. Independente da eleição, nós vamos continuar lutando por isso. Só que nós precisamos que o governo olhe para a nossa região como uma região importante, não como um mero depósito de preso e outras coisas. E eu te digo mais, ele determinou que teremos aqui um polo de biocombustível. O que na prática isso significa? Um gás encanado de Narandiba para cá? Legal, o que mais? Não tem mais nada? Por que outras regiões como o Vale do Futuro recebem 3 bilhões de investimentos? O presidente Prudente não. Então nós não concordamos com isso, vamos continuar lutando, porque o nosso aeroporto, além de ser internacional a partir da Receita Federal lá, ele ainda é o 3º do interior de São Paulo em movimentação e merece mais investimento. Ótimo. Candidato, para a gente finalizar a nossa entrevista, já vou fazer a última pergunta, que é sobre por qual razão o eleitor deve, então, colocar a máquina pública nas suas mãos. Por uma razão bastante importante. Nós vamos ter, ao ano que vem, um cheque de 800 milhões de reais preenchido e entregue a algum dos 12 candidatos que estão aí. Com todo respeito aos demais, o que eu trago para o eleitor confiar no projeto do Avante Prudente? Uma trajetória de 30 anos de gestão na minha empresa atual, e graças a Deus não demiti ninguém, nem com a pandemia. Essa gestão me coloca numa situação onde eu não tive nenhum problema grave para ser relatado por aí, em relação ao cumprimento de obrigações, até porque o meu setor vive de credibilidade. Estamos apresentando projetos, Gabriel, que foram construídos ao longo de 10 anos pela sociedade civil. Lembrando aqui que eu fui presidente da UEPP, União das Entidades de Presidente Prudente, por 2 anos, e participo ainda ativamente do Conselho de Desenvolvimento Econômico, do Conselho Municipal de Turismo e do Conselho Estadual de Turismo. Então a gente tem um amplo conhecimento das dificuldades da cidade. Estamos nos cercando de 7 secretários gestores. Aqui não tem motorista de prefeitura para ser secretário de planejamento, não, com todo respeito ao motorista, que é uma pessoa de bem.
Mas nós queremos gente técnica no nosso time para fazer algo diferente e cuidar bem desse dinheiro, trazer tecnologia, competência, coerência e eficiência. É com essas 3 diretrizes que o projeto Avante Prudente vai trabalhar. Então, com essa perspectiva, é que eu me credencio pelo histórico que eu tenho na sociedade civil, de vir aqui e pedir a quem está nos vendo que adira, né, ao projeto Avante Prudente. Nosso número é 70, e nós esperamos mesmo que em 15 de novembro a população veja isso, compare as nossas propostas. É uma pena não termos tanto tempo de TV exposição como o que você está nos dando aqui. E nos procure nas redes sociais, Marcos Lucas PT e Avante Prudente. Lá nós temos todas as nossas propostas. Estamos fazendo 3 lives por dia, às 7h30 da manhã, meio-dia e 20 horas, para explicar mais detidamente tudo isso aí. Então, ótimo, candidato. Era isso nossa entrevista. Eu agradeço a sua participação e a sua disposição aqui no nosso espaço. E até uma próxima oportunidade. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço a você e ao Jornal Imparcial por toda essa parceria e condição de expor as propostas. Aqui na descrição do vídeo você confere as datas e os nomes de todas as entrevistas. Vale lembrar que o material também será publicado na versão impressa, no nosso site e também no aplicativo O Imparcial Digital. Além disso, todas as informações deste vídeo foram retiradas do portal de divulgação de candidaturas e contas do TSE. Até a próxima!